pessoal, tudo bem? Nesse vídeo de hoje eu quero falar para você sobre as 5 principais dúvidas que eu recebo toda semana, se não quase todos os dias, sobre vendas das empresas que acabam chegando para a gente, ou que eu encontro em palestras, treinamentos, pessoal que acaba procurando o nosso trabalho de consultoria também. Então eu vou falar sobre essas 5 principais dúvidas, o top 5 aqui de dúvidas que chegam para a gente de comercial e marketing, porque talvez seja uma das dúvidas que a sua empresa tenha. Então eu vou começar com a primeira, que assim muitas vezes acontece aqui, que é o pessoal perguntar assim: será que meu marketing funciona? Né? Muitas vezes o pessoal chega para falar de vendas, claro, aquela pergunta óbvia, né? O que eu faço para vender mais? Não preciso falar que essa é a pergunta que eu mais ouço todos os dias, várias vezes por dia. Agora, depois que a gente passa dessa, a próxima é: será que meu marketing funciona? O que está acontecendo? Né? E aí tem um jeito muito simples. A primeira pergunta que eu faço para todo mundo é: você acompanha quantos leads qualificados para vendas o seu marketing traz? Aí na sequência eu pergunto: esses leads qualificados para vendas representam quanto dos leads totais? Então, se o marketing não está trazendo um bom volume de leads, se ele não traz um bom volume de leads qualificados para vendas, se esse número não fica melhor, né? Essa taxa, por exemplo, de 100 que ele traz, 50 são qualificados para venda, são leads que estão de acordo com aquele perfil ideal de cliente, e a gente precisa melhorar essa taxa todos os meses, todas as semanas, na verdade. Então, se isso não está funcionando muito bem, já pode ser um grande problema. E aí eu sempre faço uma pergunta que é: olhe lá dos clientes com quem você está fechando o negócio, aqueles que realmente estão comprando, quantos vieram do marketing e quanto que isso representa na proporção. Ah, você fechou 10 grandes negócios do mês. Quantos vieram do marketing? 2, 3? Então, aí o trabalho é todo mês ir melhorando. Quando o cliente tem essas respostas, a gente já tem um ponto de partida, porque a partir dali a gente vai começar a trazer estratégias para melhorar a captação de leads, os leads qualificados para vendas, e ver esse aumento da conversão de negócios que vieram do marketing e que viraram venda. No fim do mês, viraram venda. Agora, como que você descobre se o marketing está funcionando? Se ele está acompanhando essa jornada, se as estratégias são feitas para isso. Você veja que captação de lead é uma estratégia de topo de funil, trazer lead. Lead qualificado para venda exige um entendimento do seu perfil ideal de cliente. Agora, isso converter venda lá embaixo exige também estratégias de marketing ao longo do seu funil de vendas. E aí tem, claro, uma jornada toda do marketing para o sucesso do cliente. Quer dizer que você vai jogar fora tudo que seu marketing fez? Não, mas tem de criar um plano para conseguir entender esses números e trazer essas melhorias. Tá? Já falei um pouquinho do marketing, do que você precisa acompanhar. Vou para o ponto número 2. Né? O ponto número 2 é outra pergunta que eu recebo sempre: Mônica, tá tudo ruim aqui, não vende e tal, o que eu faço? Jogo tudo fora e começo do zero? Não, a gente não faz isso. A gente não chega destruindo nada nas empresas. A turma que chega aqui para o nosso processo de consultoria sabe que a gente dá um mergulho lá para entender os números, igual eu falei que a gente faz com o marketing, e a gente vai identificar o que está acontecendo, porque muitas vezes a falta de performance é porque alguns pontos não estão sendo feitos, outras vezes é um treinamento que precisa ser colocado, um indicador melhor, trazer uma tecnologia. Então o que a gente faz? A gente entende o que a empresa tem, a gente desenha o que ela precisa ter, aí a gente faz esse planejamento de onde ela está hoje para onde ela precisa chegar, e vai treinando o time, trazendo o time para perto para que ele possa entregar isso. Claro que nesse meio do caminho, se o time não estiver entregando e você já deu um feedback, 2, 3, mostrou lá o que precisa ser feito, e às vezes um profissional ou outro não está alinhado com esse novo desenho, sim, às vezes é um momento de você fazer uma atualização da sua equipe. Mas a gente não sai trocando nada, e eu sugiro que você não faça isso também, muito menos de uma vez. Né? Não dá para você desmontar uma estrutura, mesmo que ela não esteja em alta performance, ela hoje é a que está trazendo rendimento para sua empresa. Então, o ideal é que você vá tentando fazer melhorias o tempo todo, e aí quem não estiver muito alinhado com aquilo, naturalmente, né, você vai fazer uma atualização, mas acontece muito da própria pessoa achar que não faz mais sentido para ela. Respondida, aí a segunda pergunta que eu mais recebo. Tem uma outra aqui, eu tô olhando aqui minha colinha das perguntas que eu mais recebo aqui, tá? Como calcular metas? Gente, como calcular metas? Eu já fiz um vídeo sobre isso aqui no canal, se procura aí que tem. E a gente pode fazer uma vídeo específico sobre isso, porque é mais complexo. Mas o que eu vou adiantar para você?
A meta, ela tem várias formas de ser construída. Vou dar alguns exemplos. Você pode usar o teu crescimento histórico, então conhecer o que a sua empresa tem crescido e colocar uma porcentagem um pouquinho maior para o ano. Em geral, a gente, na hora de fazer essa análise, também entende como a economia vai crescer. Então, você pode procurar aí na internet qual que é a meta de inflação para o ano, qual que vai ser o crescimento econômico. E aí, claro que você tem de colocar um crescimento acima, porque senão vale a pena você não ter empresa, vender sua empresa, deixar esse dinheiro no banco, porque você já vai ter aquele rendimento. Então, sua empresa precisa render acima do banco, ela precisa trazer mais dinheiro para você do que o banco vai trazer, certo? Tem um outro indicador que a gente acompanha também, que é a taxa de crescimento dos clientes da carteira. Então, digamos que a sua empresa atue em vários segmentos. Você vai lá ver, então, a parte de tecnologia vai crescer tanto, a construção civil tanto, a área de saúde X. E aí você, pela taxa de crescimento dos seus clientes, já sabe que o seu negócio também vai ser impactado e você consegue trazer um número aí. Então, assim, existe uma série de pontos que a gente precisa analisar, fora, claro, o custo do seu negócio. Aí aquele equilíbrio entre o que você vai faturar, o que você vai gastar e fazer os ajustes orçamentários. Mas o importante essa meta precisa existir, precisa ser cadenciada, de preferência em trimestres, depois desdobrada em meses, depois desdobrada em semanas, e a empresa inteira precisa entender como ela ajuda naquela conquista. Porque não é só o time comercial, é vendas, marketing, o pessoal que entrega, que implanta, que treina, o pessoal que garante a solução, que desenvolve a solução. Eu falo sempre muito de solução aqui, que a gente atende muitas empresas de tecnologia, então, em geral, é isso. Mas entenda que, assim, todo mundo precisa ajudar no alcance da meta. Seja trazendo faturamento, entregando algo de qualidade ou até ajudando a segurar os custos para que a empresa atinja não só as metas de faturamento, como as de lucro também. Vou avançar um pouquinho aqui. Quarta pergunta que eu mais recebo: que indicadores usar? A gente usa até uma planilha aqui sempre, que é a dos indicadores básicos principais, mas a gente coloca nesses indicadores sempre o quê? Vendas, né? Então, vendas que foram feitas aí em moeda mesmo, então em reais, se for real que você vende, e número de vendas, então quantas vendas foram feitas e quanto você faturou ao todo, aí você já vai ter o ticket médio também, que é outro indicador que a gente acompanha. Então, vendas em dinheiro, vendas em unidades, ticket médio, o ciclo de venda, então quanto tempo demorou para fazer a venda, e aí também é uma média. A gente acompanha muito aqui também, quando é um negócio B2B, vendas para outras empresas, de uma empresa para outra, a gente acompanha número de reuniões, número de propostas. Isso é bem importante, porque às vezes de uma reunião você tira 2, 3 propostas, então isso é importante. A gente acompanha aqui a quantidade de leads qualificados para vendas e alguns outros indicadores super importantes que são as fontes dos leads. Então, quem está trazendo mais oportunidades de negócios? Aí, daqueles que viraram venda, quais foram as fontes? Porque muitas vezes quando você olha lá as fontes de leads, tem um lá campeão de audiência, que está trazendo mais leads. Agora, quando você olha quem de fato está vendendo, de onde vieram os leads que viraram venda, você vai descobrir que às vezes é outro canal e não os mesmos que estão trazendo volume. Às vezes estão trazendo volume e não estão trazendo qualidade de vendas. Então, a gente olha muito isso, tá? Aí são os básicos dos básicos. E é claro que a gente olha muito também as perdas. Então, o que virou proposta, teve reunião, teve proposta, mas a gente perdeu o negócio, né? Então, a empresa perdeu o negócio, perdeu por quê? Perdeu para quem? A gente precisa analisar isso para criar estratégias para prevenir esse tipo de situação. Não é possível que a gente tenha conseguido trazer um lead, fazer uma reunião, apresentar uma proposta e perca um negócio. Então, o que aconteceu ali que a gente perdeu? Se aquele cliente era um potencial cliente pra gente, a gente precisa tentar reverter isso ao máximo, tá? Falei rapidamente aqui, são só os indicadores mega básicos que a gente acompanha, tá? E aí, última pergunta, né? Será que meus vendedores são bons? É a última pergunta, mas em algumas semanas é uma das primeiras que eu recebo aqui, as que eu recebo com mais volume, tá? Então, será que meus vendedores são bons? É a mesma história do marketing, né? Não dá, a gente não pode ter subjetividade. Talvez até por atender muitas empresas de tecnologia, por a gente trabalhar nessa
com uma carteira muito forte na área tech aqui. Tudo aqui é baseado em dados, então a gente não toma decisões que não sejam baseadas em dados e eu sugiro que a sua empresa faça a mesma coisa. Como você vai saber se um vendedor é bom? Analisando os dados dele. Então, qual é o tamanho da carteira de clientes dele? Ele consegue vender? A taxa de conversão dele tem aumentado? Ele está cumprindo as metas dele? Qual é o ticket médio desse vendedor? E você tende a analisar o vendedor dentro do contexto dos outros vendedores do time e daquilo que o time inteiro precisa construir. Né? Às vezes você tem lá 2, 3 vendedores que estão indo super bem, o resto não. Então, você precisa fazer um trabalho em cima desses que não estão performando. Às vezes você tem um time inteiro que não está performando. Agora, como você sabe se está performando? Olhando os números. Por isso que o CRM é tão importante. O CRM precisa contar para você. Contar quantos leads estão entrando, o que está indo para cada vendedor, quanto tempo seu vendedor está demorando para entrar em contato com essa oportunidade, como que está sendo essa reunião. Tem uma ferramenta, um roteiro para reunião, em que você consegue enxergar o que aconteceu ali, porque ele deixou aquilo preenchido. Será que a proposta foi bem feita? A proposta traz realmente aquilo que o cliente precisava? Como que está sendo o acompanhamento daquilo? Então você entra lá no CRM, olha para o vendedor e você vai ter um relatório, os números vão contar como que está sendo feito. Os números não estão bons, descarta o vendedor? De jeito nenhum. A gente traz uma análise daquilo, cria um plano de desenvolvimento, de evolução para ele e acompanha semanalmente para que ele consiga fazer esse upgrade. Aí desse jeito a gente vai acertando o time. Pode ser que no meio do caminho a gente descubra que tem pessoas que não estão muito alinhadas com o processo de vendas daquela empresa, que tem outro perfil, que a empresa precisa de uma composição diferente no time. Claro, isso pode acontecer, isso acontece em muitas empresas o tempo todo, em qualquer área, não só na área comercial. Agora, a gente não acha que um vendedor é bom ou ruim. A gente precisa olhar os dados e a partir dos dados entender o que pode ser feito de melhoria e tentar trazer o time para cima, sempre com base em ciência, em tecnologia, em informação, em treinamento, naquilo que funciona em todas as empresas, sem fórmulas mágicas. Bom, trouxe nesse vídeo para você hoje as 5 perguntas top 5 de dúvidas de vendas que a gente recebe aqui toda semana, quase todos os dias. E se você tiver mais dúvidas, manda pra gente nas redes sociais que a gente faz mais conteúdo, lives e vídeos aqui no canal também para você acompanhar. Aliás, aproveita e se inscreve, acompanha toda semana os nossos conteúdos aqui, porque eles são feitos com muito cuidado para ajudar a sua empresa a crescer na área de vendas, que esse é o nosso propósito.